Olá, querido telespectador, eu sou o Daniel, seja muito bem-vindo a mais uma live bíblica da IBC, organizada aqui pelo Mais Bíblia, nosso Ministério de Ensino. As lives bíblicas têm acontecido nas quintas-feiras, primeira quinta-feira do mês, às 8 horas, e a gente tem falado sobre os livros da Bíblia, né? Obviamente são lives bíblicas, então a cada mês a gente traz aí uma live seguindo a ordem cronológica dos livros da Bíblia, não necessariamente a ordem exata que os livros estão dispostos na palavra, mas sim a ordem dos acontecimentos, né? A ordem dos profetas, dos autores que aparecem na história, né, da humanidade. E nós temos trabalhado aqui as nossas lives bíblicas de uma forma muito especial para a gente poder aprender mais sobre a palavra, para a gente se aprofundar e conhecer o nosso Deus, né? E hoje a gente está com um convidado muito especial, como sempre, né? Alguém que já é uma figura aqui do Mais Bíblia, o nosso irmão Joels. Como é que você está, meu irmão? Amém, estou bem, né? Já estava com saudade de estar aqui com vocês, espero que seja um momento muito proveitoso da palavra, né? Que a gente possa aí compartilhar aí um pouco do conhecimento que Deus tem colocado em nossos corações com vocês que estão nos assistindo, né? Então, vamos aproveitar bem esse momento. Amém. Então, gente, nós vamos começar hoje mais uma live falando sobre quatro profetas e um outro livro escrito por um deles, né? Então são Naum, Sofonias, Jeremias, Lamentações e Abacuque. E antes da gente entrar em Naum aí com Joels, queria só colocar aqui a gente dentro da nossa linha do tempo, né? Em que contexto que nós estamos vivendo aqui. Então, na live passada a gente falou de Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Esses profetas foram misturados de Israel e de Judá, né? E eram profetas que existiram antes da destruição do reino de Israel, né? Que foi um dos pontos fundamentais aí da história do povo hebreu, né? Como a gente sabe, depois da morte do rei Salomão, ali na época dos reis, os reinos se dividem entre Israel e Judá. E esses dois reinos juntos formam o povo dos hebreus, né? O povo dos israelitas, que foi aquele povo que Deus vinha acompanhando pela história, né? Cuidando de onde, enfim, viria vários profetas e viria o Messias. E depois do ministério desses profetas da nossa live passada, ocorre a destruição do reino de Israel nas mãos dos assírios, né? Então, os israelitas são dispersos pelas nações, né? Eles se misturam com outros povos estrangeiros, mas o povo do reino de Judá ainda permanece. Só que começa a surgir uma nova ameaça, que é a Babilônia. A gente vai falar muito sobre isso, porque, apesar do reino de Judá ter se mantido, eles estavam à mercê ainda das lutas dos povos, por exemplo, assírios, né, egípcios, babilônios, enfim, esses grandes impérios que lutavam por dominação ali no Oriente Médio. E a Babilônia chega nessa época, se destacando ali no século 7 a.C., né, como essa superpotência que vai tomando territórios, né, e se tornando uma ameaça. E é nesse contexto que a gente tem a atuação desses profetas, começando com Naum. Então, Naum começa ali mais ou menos no ano 663 a.C. E queria, então, dar a palavra aqui para o Joel para falar um pouco desse profeta, desse livro. Conta aí para a gente quem é que foi Naum, qual era o contexto aí desse livro, o objetivo e tudo mais. Eu gosto muito de buscar os significados, né? E quando você convidou para a gente poder falar um pouquinho sobre Naum, primeiro eu fiquei me perguntando qual o sentido do nome de Naum, né? Porque a mensagem dele é uma mensagem de julgamento, né, sobre a cidade de Nínive. Então, era uma prática cultural do povo antigo, né, colocar o nome numa pessoa segundo o seu caráter, suas características, né? Qual seria o seu nome hoje, né, Daniel? Se alguém fosse olhar para o seu caráter, para você, qual seria o seu nome, né? Meu nome significa Deus é meu juiz, né? Eu acho. Eu não sei, eu não me recordo, né? Mas assim, é interessante a gente ver isso, porque Naum, o nome Naum significa conforto. E como você relatou aí, não era um conforto que o povo de Deus passava, né? E a mensagem que Naum traz para o povo não é uma mensagem de conforto, mas uma mensagem de sentença, de julgamento, né, sobre tudo que estava acontecendo ali. Mas, olhando para o nome de Naum, como esse significado conforto, né, talvez isso reflita o conforto da mensagem àqueles que sofriam, né, sobre o domínio dos assírios, como você falou. Um povo de Israel que já estava sofrendo
E principalmente porque os assírios eram um povo muito violento, muito sangrento, né? Até na live passada a gente viu a história de Jonas, né? Jonas vai proclamar contra Nínive também, né? Só que eles se arrependem, né? Isso. E aí Deus abençoa, e é interessante, não destrói, né? E é interessante você falar isso porque, assim, pela igreja ortodoxa, né, da Reforma e tal, e pela leitura na Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, você vai ver que a maioria dos autores reformados, quando leem Naum, eles leem sobre a perspectiva do livro de Jonas, né? É interessante Naum anunciar a sentença da destruição do Império Assírio, mas, ao mesmo tempo, a destruição de Nínive, sendo que Jonas se revoltou quando Deus chegou e disse assim, vai lá em Nínive, né, e fala a minha palavra e tal, e, de repente, Deus tem misericórdia daquela cidade. Mas é interessante porque, assim, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente percebe que quando o povo se arrepende e quando o povo se volta para Deus, a misericórdia de Deus se sobressai. Né? Por isso, Nínive, naquele momento, Deus usa de misericórdia com ela, porque houve o arrependimento, né? Quando Jonas sai anunciando ali, numa maratona, né? Em um dia ali, o que Deus poderia fazer, quais são as sentenças que Nínive poderia receber, aquela cidade, então, se arrepende ali naquele momento, e Deus, então, tem misericórdia. Mas Jonas, eu acho que é o único pastor que se arrepende da conversão das suas ovelhas. Interessante a gente perceber isso, engraçado, né? Mas é legal que tu falou, porque, assim, isso mostra que, apesar de Deus ter aquele povo escolhido, que tinha um propósito especial na história para eles, ele oferecia o arrependimento para outros povos, né? Não só os estrangeiros que se achegavam aos judeus, aos israelitas, né? Como a Nínive. Ele chega, ele se arrepende, ele diz, pois eu vou perdoar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também a natureza humana acontecendo exatamente neles, como aconteceu com os judeus tantas vezes, né? Que eles se arrependiam, mas pouco depois voltavam às mesmas práticas. Então, eles voltam e são condenados, né? E você percebe que Jonas ele não aceita muito bem essa misericórdia de Deus com Nínive. Por quê? Porque Jonas ele sabia quem era o Império Assírio, né? Olhando como pessoa, como israelita, né? Como parte do povo de Deus, Jonas chegou e disse, Senhor, se tu perdoar essa nação, ela vai nos destruir, né? Só que as palavras de Deus, elas são atemporais. Tudo aquilo que o Senhor falou na eternidade se cumpriu no passado, se cumpre hoje e se cumprirá no futuro. Então, quando a gente vê isso, houve um arrependimento temporário na cidade de Nínive. Né? E ali eles puderam experimentar a misericórdia de Deus, mas isso não dura muito tempo. E aí, então, entra Naum agora, anunciando a queda do Império Assírio e a condenação, a sentença de Nínive por voltar às suas práticas antigas. Então, é muito interessante quando a gente olha para o nome Naum e vê essa questão do conforto. Conforto para quem, né? E aí a gente percebe que essa mensagem é uma mensagem de sentença para a Síria, que não cumpre o propósito de Deus, porque até então Deus está usando a Síria para corrigir o seu povo também, né? Mas ela se extrapola no momento em que ela se olha como autossuficiente, né? Quando ela olha para ela e ela tem aquela sede de poder de forma tão ávida, tão, sabe, que, não, cara, vamos dominar, então vamos exterminar todo mundo, né? Então, quando isso domina o coração de Nínive, aí vem novamente a sentença de Deus, ó, você se afastou, te dei a misericórdia lá atrás, mas você voltando às suas novas práticas, agora a sua sentença é essa, né? Então, Naum, ele chega com esse discurso, né? E é esse o contexto, né? Como você bem colocou aí. Então, a mensagem da obra, né? Embora do livro de Naum, embora esteja arraigada na pessoa e nas circunstâncias do profeta, ela transcende o autor e o seu ministério. Então, ele fala aqui, mas as palavras dele vão além do que ele pode ver. Né? Porque até então ali a Síria estava com todo o poder. Como é que ele poderia anunciar a destruição de um império que estava, vamos dizer assim, em alta? Né? E você frisou bem, existem dois grandes fatores que contextualizam esse livro. Né? A primeira as crises, né, que surgiram no Império Assírio, e uma delas foi a ameaça dos medos, né, que estavam avançando ali dos citas, e a outra foi a revolta dos babilônios. Então, aquela região ali, de alguma forma, sempre estava em vista com a questão do poder político, poder militar, né?
Então, não era um contexto muito legal de se anunciar, principalmente um império que era um poderio, a Síria, né? E, de repente, você vem com uma palavra contra a capital do império, contra a metrópole do império, dizendo, ó, vocês vão cair. É coragem, né? Porque os caras podem vir para cima de você, né? Isso. E o que isso tem a ver, talvez, a grande pergunta é, o que esse contexto tem a ver com nós hoje, né? Muitas vezes nós temos que nos levantar hoje contra governos, contra ideologias que se levantam totalmente contra a palavra de Deus. Hoje, você ser contrário à posição, por exemplo, ideológica de alguns, hoje você é taxado como alguém radical, como alguém antigo, inapropriado para viver na sociedade, né? Então, a gente comparando esse contexto, os mesmos riscos lá atrás, talvez lá tenha sido muito maior, porque era espada mesmo, né? Hoje a gente ainda tem a justiça para recorrer e tudo mais, mas hoje os riscos também são os mesmos, de caminhar e de andar sobre essa palavra, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que essa palavra ela vem do próprio Deus, mas usa Naum dentro desse contexto totalmente confuso, politicamente falando, financeiramente falando, né? Nacionalmente falando, porque ali existia a questão dos contextos nacionais, Israel, o Império Assírio, Babilônia que estava surgindo, e aquela região ali de Jerusalém sempre foi uma região muito desejada pelas nações. Eu acho muito legal porque falou aí dessa aplicação prática para hoje, né? A coragem do profeta, né? Isso. E eu me lembro, ano passado a gente viu a conferência Soma, falou dos dons, né? E um deles é o dom de profecia, né? E eu lembro conversando com o pastor Armando, né? Ele sempre comenta, antigamente Deus falava o tempo todo diretamente pelo profeta, porque ele não tinha a escritura, não tinha a palavra, não tinha Jesus revelado, né? Então hoje Deus fala através de pessoas, claro, mas hoje Deus fala muito através da palavra, né? Sim. E o dom da profecia acaba se tornando muitas vezes o dom do pregador, que não necessariamente ele vai chegar dizendo, ó, Deus me falou tal coisa, mas ele vai proclamar a palavra de Deus, que é viva, que é verdadeira e santa, né? Com fervor, com coragem, né? Diante dos povos, diante daqueles que talvez o odeiem, o desprezem, né? E ele vai ter essa ousadia, né? Como o espírito dos antigos profetas, né? Que eram ousados diante de toda espécie de injustiça e de mal que podia vir sobre eles. E né? sofrer por causa dessa ousadia, né? Porque se você, por exemplo, nós estamos falando aqui de Naum, mas se a gente olhar, a maioria dos profetas, eles são rejeitados pela maioria das classes sociais da sua época, né? Pelas pessoas que, de alguma forma, acreditavam em falsos profetas. E é interessante você falar isso da palavra, porque era uma prática, às vezes, costumeira, quando a gente olha para os livros proféticos, Deus dizendo assim, escreve. E a escritura, né, seja ali escrita pelo profeta e tudo mais, aquilo dali é como se fosse um meio testemunhal para o futuro. Ou seja, deixa aqui escrito para que quando os povos forem ver lá na frente, saibam que isso já foi anunciado lá atrás. E o que isso nos mostra, né? O que isso pode trazer de alívio, de conforto para a gente, para esse povo, a qual Naum está falando, mas para nós hoje também. É que, apesar da gente, às vezes, ter a impressão de que a história saiu do controle, né, ela nunca saiu do controle de Deus. Então, a Escritura, quando você fala a respeito do pastor hoje sendo ousado para falar sobre movimentos, ideologias, pensamentos que se levantem contra a lei ou contra as Escrituras de Deus, contra a pessoa de Deus, né, é muito interessante a gente ver isso, porque você precisa de coragem e você precisa de muita fé, né, para caminhar com isso. E muitas coisas que nós vemos hoje estão se cumprindo. E muitas coisas ainda irão se cumprir. Tá? Então, quando Naum ele anuncia a queda de Nínive, que está lá no capítulo 3, verso 8 de Naum, vou aproveitar que a gente está com a Bíblia, vamos usar, né, Daniel? Vamos aqui usar. Hoje eu estou com a minha Bíblia de estudo, né? Um cara estudioso. Hoje eu estou aqui com a minha Bíblia, não estou com o computador, estou com a Bíblia mesmo. Então, vamos lá, vamos movimentar ela também. É assim que você vê que o cabo é crente. Ele não traz cola, ele não traz computador. Não, eu trouxe cola, Pega a Bíblia, bota a Bíblia na frente dele e aí fala. Eu trouxe cola. No verso 8, né, diz assim, és tu melhor que Noamon, que estava situada entre Nilo e os seus canais, cercada de águas,
tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha. Ou seja, o Senhor chega e diz assim, será que tu é maior do que isso? Será que eu não tenho um poder de chegar e invadir isso, apesar das suas grandes muralhas, do seu grande cerco? Então, é muito interessante a gente perceber isso. Né? E no próprio capítulo 1, logo no verso, né, primeiro lá, o livro de Naum começa assim, sentença contra Nínive. Né? Então, existe aqui um julgamento que já foi dado, que já está pronto para acontecer. Só que no tempo que Naum está falando, isso ainda não aconteceu. Ou seja, o risco da dominação assíria ainda existia. Inclusive, falando de datação, né, pelo menos na fonte que eu olhei, tem uma fonte que eu gosto muito, que é a Bíblia Arqueológica, né, NVI, e ela traz como início de ministério 663 a.C., e a queda de Nínive só vai acontecer em 612, ou seja, 40 anos, né, depois. Então, ele talvez passe ali 40 anos proclamando, né, a sua sentença e até dando a oportunidade, né, de se arrependerem, de se humilhar diante de Deus, como uma vez fizeram, né? Mas ele permanece firme ali na sua mensagem e vê, finalmente, a sentença de Deus acontecendo. E aí, tu falou do nome Conforto, que eu achei muito legal, né, de Naum. Eu fiquei pensando, não sei se você falar isso, mas para mim esse conforto dele é o conforto para ajudar. Porque ajudar e para todos o povo israelita, né, que estava espalhado. Todos os seus escolhidos, né? Porque a maior parte do povo deles foi destruída e espalhado pelos assírios, né? O reino de Israel, que era composto da maioria das tribos. Diferentemente do Império Babilônico, né? Que a gente percebe que quando o Império Babilônico ele conquista ali Jerusalém, né, Judá ali, você vai perceber que ele leva consigo cativo pessoas para a Babilônia, para que então eles pudessem também aprender a cultura daquele povo. Enquanto Babilônia, ele traz os povos para que pudessem agregar. Babilônia ela é um império mais inclusivo, né? Ele traz todo mundo para fazer aquela mistura total. O assírio não. O assírio vamos destruir tudo. Vamos destruir tudo, porque tudo se torna um risco para o poder deles, né? Então, assim, se todos estiverem escravizados, arruinados, nada vai sair do meu poder. Então, a Síria ela tem essa visão. Só que Naum, quando ele começa a falar isso e fala sobre essa questão da queda do Império Assírio, o que é que nós podemos aprender com isso, né? Olhando para os nossos dias e assim olhando para a história em si, é que independente do poder da nação, independente das nações, nada escapa do que Deus determinou, né? Dos eventos que estão ocorrendo na história. Por mais que a gente às vezes tenha a impressão de que está tudo fora do controle, como eu disse, nada está fora do controle do Senhor. Amém. Ele usa esses caminhos que muitas vezes para nós pode parecer estranho. Por exemplo, você olhar para Naum e dizer assim, nossa, como Deus pode usar uma nação, não Naum, né? No caso Abacuque, né? Que a gente ainda vai falar um pouquinho aí, quando o profeta olha e diz assim, como é que Deus pode usar uma nação má, né? Enfim, cruel, para disciplinar o seu povo? Para nós parece uma coisa meio ilógica, porque você vai chegar e dizer assim, Deus vai usar o mal de uma nação para corrigir o povo dele. Vai usar, né? alguém pior do que eles, né, para corrigir eles, mas Deus faz isso várias vezes. Muitas vezes. Mas não deixa depois de trazer justiça para aquele outro povo se ele não se arrepende. Exatamente. E aí o que é que a gente aprende com isso? Né? Que a palavra de Deus, ela é para o seu povo, mas é também para todas as demais nações. Mesmo aquelas que de alguma forma Deus usa como seu chicote ou como sua disciplina sobre o seu povo. Né? Então, é muito bonito quando a gente olha para Naum e percebe todo esse conflito, todo esse contexto, e ele entra com esse nome, conforto. Aí eu fico, cara, como é que isso pode acontecer? E você vai ver no livro de Naum, por exemplo, você não vai encontrar somente profecia dentro dele, né? Você vai encontrar hinos, você vai encontrar os oráculos, né? Onde ele fala dos oráculos da salvação, ali do capítulo 1, verso 12 ao 15. Então, é multiverso, né? Não série do... Como é que é o negócio lá do filme lá? O Homem-Aranha? Não, o multiverso, o Ultimate
É porque tem um nomezinho que constrói todas essas séries aí. Sim. Agora eu não me lembro. Mas, enfim, não são essas férias do multiverso, né? Mas é muito bacana a gente poder olhar para esses livros e a gente poder perceber assim como Deus tem direcionado a história, como Deus tem controlado isso, né? Porque vem essa sentença sobre Nínive, porque já imaginou se o Império Assírio destrói Israel? Como Deus poderia produzir a sua promessa, onde ele dizia que viria da descendência de Davi? Então, E ele mantém justamente Judá, que é de onde vem, que é onde a vem tribo de Davi. exatamente. Né? Então você percebe que tudo isso, apesar dos apesares, Deus está mantendo a sua promessa desde o início, desde o momento em que ele fez o pacto com Abraão. Olha, benditas serão as famílias, né? Então, quando você começa toda essa ordem cronológica, quando você começa a olhar toda essa história, você começa a perceber que nada fugiu do controle de Deus. Tudo, mesmo aquilo que pareça estranho, de alguma forma Deus está usando para corrigir, reparar as arestas do seu povo e direcionar para a sua promessa, que até então foi revelada no Novo Testamento, que seria a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Né? Vamos passar para Sofonias, então? Vamos lá. Bom, vou entrar aqui um pouquinho em Sofonias. Tranquilo. Infelizmente, né, eu fiquei aqui, meu Deus, já é a segunda vez que acontece isso, que o Afonso fez a mesma coisa, chegou com o significado do nome dos profetas, e aí eu, oh meu Deus, eu nem me lembrei de pesquisar o que é que significa Sofonias, não? Aí eu fiquei aqui, será que eu boto no Google, será que eu invento, né? Sofonias do aramaico, sofo, que significa belo, e nias significa dias, então os dias belos que Deus... Mas eu não sei o que é sofonias, não, mas... Aí, se você soubesse, alguém aí que está assistindo, quiser aí botar nos comentários o significado de sofonias, tá aí no chat, fique à vontade, viu? Para que as outras pessoas que estão vendo possam saber. Mas, quem foi Sofonias, né? O autor do livro dele é ele mesmo, né? Ele mesmo se apresenta como autor e já se apresenta no primeiro versículo. Fala, inclusive, da ascendência dele, né? De onde é que ele veio, quem é o pai... o avô, o bisavô e tudo, filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Por que ele faz isso? Né? Possivelmente existem teorias de que ele era trineto do rei Ezequias. Eu descobri, inclusive, ontem, pesquisando, que existe a expressão trineto, que tataraneto, que a gente usa como terceiro, na verdade, é o quarto. Descobri isso num site aí de dicionário e fiquei chocado. Que então, na verdade, é neto, bisneto, trineto, tataraneto. Que o tatara é a mesma coisa do tetra, né? Então, fica aí esse conhecimento quase inútil para você, que se alguém falar tataraneto, você cheque se realmente é tatara. Se você for da terceira geração, você não é tataraneto, você é trineto. Exatamente. Mas, então, Sofonias era possivelmente... Ele fala que era trineto de Ezequias, que possivelmente era o Ezequias, rei de Judá, que foi um dos poucos reis bons que teve, né? Um dos poucos que realmente quis seguir ao Senhor é aquele famoso rei que pede mais tempo de vida, né? Quando Deus diz que ele está doente, aí ele se humilha diante de Deus, Deus diz, vou lhe dar mais anos de vida e tudo mais, e vou honrar, né? Então Sofonias provavelmente ele conhecia a política, a vida dos palácios, né? E é por isso que a mensagem dele, ele fala para o povo de Judá, mas ele direciona especificamente para os nobres, para os grandes líderes, né? Tanto que já no primeiro capítulo Deus fala assim, castigarei os líderes e os filhos do rei, né? Então, apesar de ele possivelmente ter essa linhagem, isso não faz com que ele olhe assim, de uma forma mais branda. Pelo contrário, faz com que ele veja o poder que os líderes do povo têm. Então, ele coloca a responsabilidade sobre eles, né? E é interessante você estar falando isso, porque a gente pode trazer, assim, como ensinamento, a questão de que Deus não faz distinção entre classes sociais, posições ou pessoas, né? Você vê que pecado para Deus é pecado. Então, ou seja, da mesma maneira que Deus age com a nação de Israel, quando ela se desvia, quando ela se distancia, ele também age de forma individual quando eu ou você, de forma pessoal, nos distanciamos da sua palavra, né, dos seus ensinamentos, da pessoa de Deus. Então, isso é muito bom porque a gente percebe que Deus ele é imparcial nas suas decisões, né? E elas já foram feitas e tomadas lá na eternidade, né? Então, não existe aquela questão de que o que eu faça possa mudar o coração de Deus.
né? Não, Deus ele não é movido pelas nossas emoções e sentimentos como a gente, né? Porque já imaginou você chegar na casa de repente, vamos supor, né? Nós temos aqui as ovelhas, nós temos os pastores, né? Aí de repente você chegar na casa do pastor e, ei, não, peraí, eu sou o líder, quem recebe a sentença é as ovelhas, né? Deus não faz essa distinção, ele consegue perceber todos de uma forma igual, né? Perfeito, Legal. eu acho isso muito legal, porque todos os profetas, na grande maioria, especialmente dessa época aqui em diante, eles tinham esse caráter muito social, né? Sim. De olhar e chamar o povo à justiça, chamar o povo a cuidar. Primeiro eles olhavam para a classe mais pobre, mais necessitada, Sim. e diziam ela precisa ser cuidada e tudo. Mas também, se tivessem pecado, eles falavam. E da mesma forma também eles acusavam de todos os tipos de classes, da nobreza e tudo. Isso. Mas Sofonias ele se destaca por isso, né? Por ele realmente colocar essa responsabilidade específica, né? A época dele aí, o ministério dele vem poucos anos depois aí de Naum, né? Ele começa mais ou menos por 640 a.C., até mais ou menos 621. Então o livro foi escrito provavelmente durante esse próprio ministério dele, né? Então ele começa durante o reinado de Josias, que começa exatamente no mesmo ano, 640, né? Josias também é um dos poucos reis. Aliás, diz a palavra que ele foi talvez o rei mais fiel, né? Sim. Ela diz lá em 2 Reis que não teve outro rei como Josias, que seguiu a Deus de todo o seu coração, que eliminou os altares Eu idólatras acho e que é tudo em mais. Né? Josias, né, que se descobre o livro da lei que estava perdido, Exatamente. né? E aí, quando então o profeta chega diante dele e mostra aquele livro, né, ele chega a rasgar as suas vestes e olha para a nação e diz assim, há quanto tempo nós estávamos andando distante disso? Exatamente. E então ele convoca toda a nação a uma reforma, né? Hoje a gente, por exemplo, é interessante a gente perceber isso, porque qual seria a aplicação hoje? Hoje muitas pessoas ficam clamando reformas dentro da igreja, né? Eu acho que a principal reforma que nós temos que viver é um retorno às Escrituras. A né? reforma é sempre um retorno. Um retorno. Um retorno né? àquilo que é a essência. Isso, exatamente. Então, assim, hoje não é um retorno, por exemplo, como muitas pessoas clamam, nossa igreja tem que ter mais do Espírito Santo, tem que ter mais aqui. Mas eu só posso transbordar aquilo do que o meu coração está cheio. Né? E o que foi que Deus deixou para mim? O que é que Deus revelou para mim? Né? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. O grande problema hoje é que a gente quer caminhar nos mistérios de Deus. Parece que a gente quer ser esses profetas, receber uma mensagem assim, com uma voz, ou então algo sobrenatural, né? Aonde Deus diz assim, já te entreguei tudo preparado. Os meus profetas já falaram, já anunciaram, e se eu vier até eles, através da Escritura, com certeza o meu coração se encherá da palavra de Deus, e assim transbordarei a igreja, e assim viveremos um avivamento. Amém. Né? Essa é a reforma. Você vê lá que, mesmo não tendo a Escritura completa, já existia a lei de Deus que ele tinha deixado para o povo dele. Sim. Quando Josias descobre, ele diz, não, vamos mudar tudo aqui. Exatamente. E aí é nesse contexto que chega Sofonias, né? E ele, provavelmente, ele já estava vivendo essa reforma religiosa. E aí ele declara, né? Ele profetiza já no 3º verso do livro dele, que, aliás, o livro é um livro curto, só tem 3 capítulos, né? E ele diz que Deus vai eliminar os últimos vestígios do culto a Baal, que é um dos principais deuses lá daquela terra de Canaã, né? E tudo. E por incrível que os que israelitas pareça, né? ficavam querendo adorar, né? Exatamente, né? Ou seja, Deus leva o seu povo no meio de nações, aonde Ele mesmo chega e diz, olha, não imitem os seus costumes, né? E aí a gente percebe... Eles têm que ser luz para os povos, né? Bênção para eles, né? Ou seja, de alguma forma eles têm que representar a correção e o propósito de Deus para a sua criação. E Israel ele faz totalmente ao contrário, ou seja, o livro se perde no meio do caminho. Parece que a tradição oral não foi muito eficiente, porque apesar das escrituras, né, existia naquela cultura uma questão da cultura oral, os pais transmitirem os ensinamentos. Né? Histórias, cânticos, poemas. Exatamente. Né? Tanto que quando o povo entra na Terra Prometida, né, ali está passando ali o Rio Jordão, Josué, né, ele, quando passa ali, ele chama os 12 líderes das tribos e fazem um monumento ali, né, para deixar de memorial mesmo, olha, o que Deus fez conosco. Né? Passamos a pé seco naquilo que para nós seria impossível. Né? Então, Josué e tantos outros começam, né, aqui não, nem falando de profeta, né, mas aqui, vamos dizer assim, de um líder, de um rei, né? Porque eu vejo Josué ali como um rei de Israel liderando o povo e tudo. Né?
mas como um dos principais líderes, você vê que sempre a ordem é: anuncie isso às novas gerações, falem isso às novas E é gerações. legal, porque a gente está vivendo o ano do memorial, e eu, lendo a Bíblia, lendo o Velho Testamento, né, esse semestre, primeiro semestre, quantas vezes a palavra memorial aparece? Pelo menos na versão que eu estou lendo, aparece muito. E outras talvez tenha outra palavra semelhante, né? Sim. Em memória, lembrança, alguma coisa assim, mas Sim. a palavra memorial aparece direto, porque a importância de manter as gerações sempre cientes daquilo, né? E aí, voltando às sofonias, né? Então ele está ali no reino de Judá. Aliás, todos os profetas que a gente está falando hoje são de Judá, porque o reino de Israel já foi destruído, Já né? foi. Então só tem Judá agora. E daí que surge esse povo chamado judeu, que é o que existe até Então hoje. não né? confunda você que está em casa, tá? A gente está falando aqui sobre Judá. E aí Sofonias ele vem o quê? Fazer algo que muitos outros profetas faziam na época. Ele vem proclamar o dia do Senhor. Sim. Né? Outros profetas como Joel usavam muito essa terminologia, né? E o que seria o dia do Senhor para Sofonias? Basicamente é o julgamento de Deus sobre Judá. E aí ele chama eles ao arrependimento e à obediência. Então... E é bacana, né? Assim, você falando, a gente entender que o julgamento de Deus sobre Judá não veio de qualquer forma, mas veio porque as práticas idólatras, né? O pecado estava tomando conta do povo de Deus. Então Deus vem para realmente fazer a polda, né? E dali tirar os seus remanescentes. Tanto que graças a Josias Deus dá peraí, ele disse para Josias, olha, como você foi fiel, você fez isso, né? Eu vou manter a minha ira e deixar a sua geração passar em paz. E aí ele diz que Josias morre, né? Até morre em guerra, mas ele tem uma vida de devoção a Deus e ele não presencia esse julgamento. Só vai vir 4 reis depois dele. Isso. Né? E engraçado porque assim, né? Se eu não estiver enganado, você me corrija também, tá? Porque esse negócio de data, número, às vezes eu vou um pouquinho aí não, peço ajuda dos universitários. Mas, se eu não me engano, Josias ele recebe essa sentença por um simples ato. Vem um povo bem distante e ele abre a porta do seu palácio e começa a mostrar tudo que há dentro. Né? Ou seja, ao invés dele mostrar, Homero inocente, exaltar, né? ou magnificar o nome de Deus, ele abre as portas e mostra o seu poder e seu poderio. E, por causa disso, né, o Senhor chega e diz, olha, eu vou te deixar viver aqui, mas depois da sua morte, eu vou te levar para que você não veja a sentença e o julgamento que eu vou trazer, porque vai ser pesado sobre a sua geração. Né? É interessante, às vezes. E, às vezes, acontece isso nos dias de hoje. Ao invés da gente chegar e, às vezes, direcionar Deus, exaltar Deus por aquilo que nós estamos colhendo e vendo, às vezes a gente quer mostrar o quanto nós somos bons. Né? E, às vezes, por isso, a nossa polda talvez também não seja tão boa nos dias de hoje. É verdade. Bom, aí Sofonias vai e proclama esse julgamento diante de Judá, diz que o dia do Senhor está vindo, né? Mas como vários profetas fazem também, ele sempre garante que Deus no final vai restaurar o esplendor de Judá e vai manter um remanescente. E essa é uma característica muito forte desses profetas. Eles sempre trazem julgamento, arrependimento, né? Chamada obediência. E eles dizem, olha, Deus vai fazer isso aqui se vocês não se arrependerem. Agora, Deus sempre vai se manter fiel às promessas, como tu falou, né? Ou seja, vai sempre no restaurar. final da mensagem tem algo de esperançoso, né? E sempre tem um remanescente, sempre tem aqueles que são fiéis e que Deus vai guardar, né? Então, só para a gente passar rapidinho aqui, são 3 capítulos. O primeiro fala desse julgamento de Judá. Então, ele anuncia que o dia do Senhor está próximo, né? Um dia de ira, aflição, angústia e tudo mais. E traz esse foco aí nos líderes, né? Que eu acho muito interessante. No próprio capítulo 3, né? Ele fala assim, seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos, seus profetas são irresponsáveis, homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência. Ou seja, ele está com o pai de todo mundo, né? Os líderes, os juízes, os profetas, os sacerdotes. E aí, no final, ele diz, no meio dela está o Senhor. Eles fazem violência à lei, né? No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. Ou seja, ele faz esse paradoxo entre o povo que está se corrompendo, da liderança, né? E até o povo todo, e Deus, né? E aí, o segundo capítulo fala sobre o julgamento a outras nações, então ele ainda tem um tempo. Em um capítulo só, ele fala
que Deus vai julgar os filisteus, né, a Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, também chamada Cush, né, e a Assíria. Ou seja, tudo isso ele ainda diz, Deus vai julgar Judá, mas também vai julgar essas nações, tudo aqui que estão atacando vocês. Ou seja, mais uma vez, né, a palavra mostrando, né, através de um profeta, que nenhuma nação está fora dos planos determinados por Deus. Exatamente. Né? Todos estão ali, de alguma forma, sobre ou submisso aos propósitos estabelecidos pelo Senhor. Isso. E aí, no terceiro capítulo, ele retorna ao julgamento de Judá e termina com a salvação. Ou seja, ele traz uma mensagem de esperança, né? E eu achei muito lindo. Peguei um versículo aqui que foi o que mais me chamou a atenção. Ele fala assim, naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. E aí ele continua falando sobre Israel e dizendo assim, o Senhor anulou a sentença contra você e manda eles se alegrarem, né? E aí ele termina assim, o Senhor, seu Deus, estará em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Se regozijará em você com brados de alegria. Ou seja, o mesmo Deus que traz toda essa punição, que é o traz Deus a que ferida, diz, eu vou me alegrar em você, porque eu vou restaurar aqueles que me amam e vou fazer uma nação conforme o meu propósito, né? Ou seja, o mesmo Deus que causa a ferida, ele também traz a cura. Exatamente. Né? Você estava falando isso, eu estava lembrando aqui do versículo de Naum, né? Quando a gente fala a respeito do julgamento, que a gente estava falando aqui a respeito de Naum, o julgamento ele não é a palavra final de Deus, né? Mas o julgamento retributivo de Deus também ele é redentor, ele traz esperança, né? E aí eu me lembrei do capítulo 1, verso 7, né? Quando ele diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Ou seja, apesar de Israel estar vivendo um momento totalmente conturbado na sua fé, totalmente distante da lei, né? O Senhor sabia exatamente quem eram os seus naquele meio. Né? O Senhor sabia quem eram aqueles que estavam se refugiando. E aqueles que se refugiam no Senhor, o Senhor é bom para com esses. Né? Então é muito confortante você saber, vem uma sentença, vem um julgamento, mas eu tenho um oxigênio no final, eu tenho uma redenção, eu tenho uma salvação, como você acabou de falar. Né? E a gente percebe, por exemplo, no Naum, capítulo 1, verso 15 também, ele diz assim, eis sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, né? Do que anunciam a paz, celebra as tuas festas. É interessante quando a gente chega e diz assim, Deus está trazendo uma sentença, um julgamento, e Deus de repente diz para ajudar, olha, agora festeja. Para alguns intérpretes modernos, eles vão olhar e dizer assim, não, o livro de Naum, ele expressa o caráter nacionalista de Naum. Naum não, é um cara, sabe, totalmente assim nacionalista, ele é um cara duro, não existe amor na palavra dele, né? E aí, no final, ele diz assim, celebra as tuas festas. O que a gente poderia falar? Porque se a gente olhar para Naum, a gente vai ver que não tem nenhum registro, nenhum versículo que fale diretamente sobre o Messias. Não existe. Mas quando ele diz assim, celebra as tuas festas, de alguma forma isso nos aponta para o Novo Testamento, porque diz, celebre, porque o Salvador virá. Celebre, essas festas elas não são casuais ou pontuais, ela aponta para o final de tudo. Né? Então, ele diz, né, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil, ou seja, o homem maligno, jamais passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Ou seja, querendo ou não pense você, por causa do versículo 3 do capítulo 1, né? O Senhor é tardio em irar-se. Não pense que a paciência de Deus é uma fraqueza de Deus. Não é. O pecado, ele sendo cometido, ele será também punido. Ele sabe o momento certo de cada coisa, né? E essa esperança desses profetas, ela sempre estava ligada com essa vinda do Messias, né? Sempre eles esperavam a salvação e uma nova aliança, né, que viria. Mesmo que isso não esteja falado diretamente, indiretamente você consegue conectar com a pessoa de Jesus. Porque Jesus é a culminação de toda essa esperança de salvação, de restauração eterna, né? Porque sempre era um povo que caía e levantava, mas Deus diz, em um momento eu vou fazer o meu povo e ele realmente vai ser o meu povo, eu vou habitar no meio deles, né? E essa promessa se cumpre
primeiro Jesus criando essa nova aliança e depois a promessa em Apocalipse se cumpre nas bodas do Cordeiro, né? Na eternidade, em que o povo realmente vive ali, Deus habitando no meio deles, cumprindo promessas lá do Velho Testamento, que são profetizadas. Exatamente. Né? Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Né? Algumas pessoas hoje chegam e dizem assim, o Antigo Testamento não tem validade para os nossos dias. Não se engane, porque se você simplesmente lê o Antigo Testamento ou lê o Novo Testamento sem olhar para o Antigo, você não vai saber quem é Jesus. Uhum. Jesus vai ser apenas mais um profeta como Maomé e tantos outros. A gente Jesus vai ser mais uma quando a gente pessoa. volta. Isso. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos na linha do tempo a ação de Deus, a gente percebe que, na verdade, esse discurso de julgamento e esperança, né, ele se cumpre totalmente na pessoa de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Amém. E falando nessa história de nova aliança e de esperança, eu acho que tem tudo a ver com Jeremias. Tudo. Então vamos entrar aqui em Jeremias. Vamos lá para Jeremias. A gente falou aqui de 2 profetas menores, né? Profetas que têm livros curtos, e aí agora a gente entra num dos profetas maiores, que é Jeremias. É um livro aí de... Nem lembro quantos capítulos tem, são acho dezenas, que né? 60 e poucos capítulos aí. E vem na Bíblia logo depois de Isaías, né? Que é durlapada logo, né? Vamos ensinar, né? Está entre Gênesis e Apocalipse. Exatamente. Na dúvida a gente sabe que é assim, né? E aí me fala um pouquinho sobre Jeremias. Quem é que foi esse cara? Como é que é esse livro dele? Novamente eu venho com o significado do nome de Jeremias. Rapaz, certo? eu estou só sendo humilhado aqui. É interessante o significado de Jeremias quando eu estava olhando. E não é porque, assim, não, pessoal, eu tenho estudado, tá? Tá aqui, ó, anotadozinho, tá bom? Aí isso está trazendo a memória. Mas Jeremias, por exemplo, significa o Senhor exalta, né? E parte da mensagem lá do profeta... Sofonia significa o Senhor esconde. Olha Acabei aí. de pesquisar aqui, ó. Tome, Joelson. Agora, o que é que isso tem a ver com o livro, eu não pensei sei ainda, até não. agora. Se você que está assistindo aí, você me fala o que tem a ver. Tenta ler o livro aí. Jesus esconde o quê, né? Tenta ver aí, né? Então, assim, a parte Desculpa aí, Não, tranquilo. Eu tinha que saber o que é que significa sofonias agora. Tanto significado, né? Aliás, tem aqui dizendo que pode ser aquele que Jeová protege ou aquele que está escondido por Deus. Eu acho que quando ele fala essa questão do escondido, né, aquele que está protegido por Deus, né? Porque o discurso de Sofonias não é um discurso fácil, né? Quando ele entra para criticar a classe alta, o risco de vida que esse homem corre é muito alto. Certeza. Né? Então, que, aliás, Jeremias também, rapaz, foi um cara altamente perseguido, né? Vamos falar sobre isso. Muito. O Jeremias correu risco de vida não sei quantas vezes, né? Chegou a ser ali esbofeteado e tudo mais por pessoas que não concordavam com a sua mensagem. Jogaram ele no poço, Jogaram ele no poço, né? E, nossa, são coisas assim que a gente chega e diz assim, cara, por que você continua falando? Você poderia ficar caladinho e deixar as coisas acontecer. Mas nós temos que lembrar que o profeta, ele estava submisso ao seu Senhor. Então, quando o profeta ele recebe uma palavra de Deus, ele não pode se tornar se omitir, né? Então ele tem que falar. E o profeta ele fala na esperança e na confiança de que Deus fará aquilo com ele, aquilo que Deus determinou. E que aquilo que Deus determinou é melhor para ele. Ou seja, será melhor Jeremias levar umas bofetadas? Não sei, mas ele confiou no Senhor e disse, Senhor, se eu mereço e se é passar por isso, levar a tua palavra, prefiro te obedecer. Né? Então, parte da mensagem desse profeta é que o Senhor planta e arranca povos e nações de acordo com os seus propósitos. Se você olhar Jeremias, capítulo 1, verso 10, olha o que a palavra de Deus diz. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, nada foge do controle de Deus. Ou seja, toda e qualquer nação, seja ela o povo de Deus, ou seja ela uma nação estrangeira, ímpia, né, de alguma forma, Deus usa a sua história, o seu povo, para que os seus propósitos possam ser executados. O legal dessa parte aí, que eu inclusive tinha anotado quando eu estava lendo sobre Jeremias, é que antes de Deus falar isso para ele, ele dá uma meio de Moisés, né? Ele diz assim, Deus, eu sou muito jovem, eu sou um menino, né?
eu não sei falar e tudo mais, né? Quando Deus fala que vai separar ele como profeta às nações, né? E Deus fala, Isso. não, você vai dizer tudo que eu lhe mandar, porque eu Exatamente. estou com você para protegê-lo, né? E ponho em sua boca as minhas palavras. Aí logo em seguida ele fala isso. Coloca sobre ele autoridade sobre reinos, nações, né? Plantar, edificar e tudo. Então, E muito quem era lindo. Jeremias, né? Se a gente olhar para a nação e olhar para os seus reis, sua classe social mais alta, quem seria Jeremias no meio deles? Talvez ninguém. Por isso Jeremias se olha com tanto desprezo, talvez, de olhar e dizer assim, o que é que eu vou falar para esse povo? Eu vou Quem pregar para sou os eu? anciãos, né? Para os reis aqui, Entendeu? Então, eu acho que aqui entra muito aquele conselho de Paulo para Timóteo, né? Não se menospreze por causa da sua juventude, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar bem a nossa juventude e anunciar aquilo que o Senhor quer. Então, esse livro de Jeremias, ele ocorre, né? A mensagem de Jeremias, ele ocorre ali durante os reinados dos últimos reis de Judá, né? Que nós estávamos até falando aqui antes, né? Que é Josias, Joacás, Joaquim, cuidado, viu? Jeoaquim e Joaquim, certo? São nomes e diferentes. o pior, eles ainda mudam de nome, né? Porque eu acho que Jeoaquim se chamava Eliaquim, se eu não me engano, né? Aí ele muda para Jeoaquim para ficar mais parecido com o filho dele que era Joaquim, aí você fica confuso. Tem que ficar atento aí com essas nomenclaturas, né? Mas o filho não, acho que era o irmão dele, né? O Joaquim. E Zedequias. Ah, agora você me pegou. Agora... Então, o reino de Judá terminou no exílio. Essa foi a questão, né? Jeremias, ele anuncia o julgamento de Deus sobre o seu povo e anuncia, olha, vai vir aí um exílio, né? E não era uma coisa que era da noite para o dia. Existiam profetas que questionavam a mensagem de Jeremias, porque diziam assim, não, isso vai ser coisa rápida, vai ser questão assim de talvez horas e talvez semanas, né? E aí Jeremias chega assim, olha, o tempo vai durar, vai ser grande aí esse tempo, E né? outra coisa, ele dizia assim, não adianta resistir à Babilônia. Né? Não adianta. Não adianta, porque Deus vai usar como instrumento dele, né? Então, poxa, de novo aquela história, Deus vai usar esse povo pagão aí contra nós. Exatamente. Sim, porque vocês não se arrependeram, então agora vocês vão ter que se submeter a esse rei aí. E parece que é interessante a gente ver isso, porque assim, às vezes assim, a gente pensa como se Deus estivesse compactuando com o mal. Na verdade, o mal não existe não existe em Deus. Deus ele não é cúmplice do mal, né? Deus ele constrói as circunstâncias, né? E deixa o homem na sua liberdade de escolha. Porém, você tem duas opções: ou obedece ao Senhor e faz aquilo que Ele determina, ou Ele vai construir circunstâncias que te levam a cumprir o propósito dele, mas nunca tirando de você a tua liberdade de tomar ou de fazer as suas escolhas. É importante a gente ver bem isso, porque o Senhor chama nações, por exemplo, como chamou a Babilônia, para corrigir Israel, mas, ao mesmo tempo, ele chega e diz assim, olha, por que você também não me obedeceste, não fosse como eu te pedi, e você quer, então, usurpar ou exterminar Israel, eu também tenho uma sentença contra ti. Então, a gente percebe que, novamente, mais uma vez, não existe nenhuma nação que não esteja fora do controle e da determinação, né, dos propósitos de Deus. Então, é muito importante. Então, a tarefa de Jeremias era anunciar esse julgamento de Deus sobre o reino de Judá por intermédio da Babilônia, né? E Jeremias se tornou uma pessoa, por causa desse anúncio, né? Jeremias se tornou uma pessoa solitária, se tornou uma pessoa impopular. Hoje é muito bacana a gente ver isso, porque assim, a gente percebe que Jeremias ele abriu mão da vida dele para se tornar um arauto de Deus. Né? E hoje, quantos de nós estamos nos escondendo como arauto para que a gente mantenha a nossa popularidade? Jeremias, quando ele começa esse anúncio dessa mensagem, desse julgamento que Babilônia vem para corrigir Israel, ele percebe, cara, eu vou perder a minha popularidade, eu vou perder amigos, eu vou perder pessoas do meu lado, eu vou ser uma pessoa que muitos vão me rejeitar, não vão nem me querer talvez próximo, né? Porque é dura a palavra do Senhor. E hoje, às vezes, quantos de nós, às vezes, abrimos mão da palavra de Deus simplesmente por querer pertencer a determinados grupos? A gente tem que fazer uma escolha. A palavra de Deus diz que quando o povo está entrando, ele tem dois montes, ele diz assim, ó, de um lado você tem a bênção, do outro você tem a maldição.
E a ordenança de Deus é: escolhe o que você quer hoje. Né? Então, quando nós olhamos para Jeremias, é como se Deus dissesse assim, ó, agora, Jeremias, escolhe, porque eu estou te ordenando isso. Então, ele escolheu. Eu vou obedecer, eu vou anunciar. E isso veio as consequências, né? Uma pessoa solitária, uma pessoa impopular. Me lembrei ontem a gente fez um encontro final assistindo The Chosen, né, aqui na igreja. Foi muito legal, a série que fala sobre Jesus, né? Contar a história de Jesus numa perspectiva assim mais humana, né, com mais naturalidade, né, e mostrando Jesus, eu acho que bem bíblico, né? Sim. E aí tem Nicodemos, o fariseu, né, que Jesus convida para segui-lo e tudo mais, isso está na Bíblia em João 3, né? Jesus ensina ele sobre o que é nascer de novo e ele está confuso, como é que pode, não sou um mestre, mas eu não entendo isso, esse negócio de nascer de novo espiritualmente, né, e tal. Mas eu acho muito interessante que na série tem uma conversa que não está na Bíblia, essa parte é ficção, mas eu achei muito bíblico a forma, né, que foi conversado. Ele está discutindo com a esposa dele e aí ele está falando sobre as dificuldades que ele está enfrentando, tudo. Aí a esposa dele fala assim, tipo assim, no meio de caminhos tortuosos, difíceis, né, Deus ele nos acolhe e nos conforta. Aí o Nicodemos responde assim, ou então ele nos chama para eles. Ou seja, nos chama para os caminhos difíceis. Então, os desertos, né? Então, às vezes Deus, né, ele vai e nos conforta, como ele fez com Nínive, né? Exatamente. A gente falou, se arrependeram, pois venham, eu vou perdoar vocês, vou ser misericordioso. Sim. Mas outras vezes, Deus vai julgar, né? Mas outras vezes, até para quem está servindo ele diz assim, agora eu vou lhe chamar para um caminho que não é fácil. Eu não sei. Que vai trabalhar no seu caráter e vai ser levar para a minha glória, né? Vai mostrar a minha glória para esse povo. Né? Eu não sei se é essa cena que você está falando, tá? Mas no momento em que Jesus convida Nicodemos, né, para ir caminhar com ele, e Jesus dá o local, a hora, e diz assim, ó, eu estarei nesse local, nessa hora, né? E de repente ele vai. O que Nicodemos deixa é uma bolsinha de, eu não sei se são moedas, ouro, né? De ouro, Pronto. E aí ele fica escondido ali atrás da parede, né? E olhando, né, o que está acontecendo. Mas você percebe a angústia naquele homem de não Isso é exatamente depois obedecido aquele chamado. Dessa conversa que eu falei. Ele conversa com a mulher e ele sai para ir atrás de Jesus, mas não tem coragem de seguir. De seguir, né? E aí mas Jesus ele dá ali a oferta e diz assim, não, eu vou contribuir com isso, né? Mas Jesus não queria uma contribuição, queria a presença dele. Tu lembra o que é que Jesus fala? Não lembro. Ninguém sabe que Nicodemos está lá, ele está escondido atrás da casa, né? Querendo ir, não vai. Isso. E aí Jesus vê o dinheiro, né? E diz, foi um amigo meu que deixou pra gente, né? E aí ele vê que Nicodemos deixou o dinheiro porque não quis ir com eles. E aí ele fala assim, você chegou tão perto. Exatamente, E aí aquilo dói, né? Corta o coração, porque aí você vê a tristeza de Jesus dizendo assim, você chegou tão perto. Né? E se nós olharmos hoje para a nossa juventude, né? Às vezes a juventude abrindo mão de buscar uma vida santificada ao Senhor e se submetendo a escravidões emocionais, a tantos outros tipos de comportamentos, né, destrutivos, né? Poxa, você chegou tão perto da palavra de Deus, você chegou tão perto de um banquete e você simplesmente olhou e disse assim, não, eu quero comer o que caiu no chão, as migalhas. Mas é a parábola da semente, né? Isso. Tem a semente que frutifica, mas tem aquela que começa a germinar, mas o espinho sufoca. Né? Mas aí você vê, a gente está falando de um livro do Antigo Testamento, esmerando ali conexões com o Novo Testamento. Né? Então, a gente percebe a importância que esses livros têm. Mas aí, olha só o que Jeremias capítulo 15, verso 16 diz. Ó, achadas as tuas palavras, logo as comi. Isso é a postura de Jeremias. As tuas desculpa, versículo 17, eu já estava lendo aqui outra coisa. Desculpa, pessoal, está errado, tá? É Jeremias 15, versículo 17. Olha o que Jeremias fala. Nunca me assentei na roda dos que se alegram. Às vezes a gente acha que a alegria é porque as pessoas estão ali mostrando os dentes. Né? Às vezes aquilo ali é uma alegria temporária, é uma coisa passageira. Né? Nem me regozijei, oprimido por tua mão, ou seja, quem está me oprimindo? É o próprio Deus que está oprimindo Jeremias. A tua palavra é tão forte, a tua palavra é tão incisiva, tão precisa, que isso me traz solidão, que às vezes me traz perdas dentro da minha vida, mas me traz ganhos na eternidade, me traz ganhos com o Senhor. Né? E muitos jovens hoje abrem mão, né? Às vezes se entregam à sexualidade antes do casamento, porque, não,
todo mundo no meu grupo já fez sexo, por que, que eu também não tenho o que fazer? Né? E às vezes a gente perde de ser esse arauto, de levar as boas novas, como nós vimos no livro de Naum, né? Cara, aquele que anuncia a paz, o Senhor é bendito com esse, o Senhor sabe aqueles que se refugiam nele, né? Então, contextualizando isso, Jeremias está dizendo exatamente isso. Olha, cara, eu perdi esses banquetes, eu perdi essas coisas, mas ganhei o melhor de todos, que foi estar com Deus, né? Não então, só a mensagem dele era importante, como a vida dele era uma mensagem também. Sim, exatamente. Então ele diz assim: eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças a respeito do que poderia vir sobre o povo e tudo mais, né? Então a mensagem de Jeremias ele traz para o profeta em si, é isso que eu quero tentar trazer aqui, essas perdas. E às vezes caminhar com Deus hoje também vai trazer essas perdas. Assim como profetas, como reis, como tantos outros perderam lá no Antigo Testamento, e homens no Novo Testamento, como Paulo, Pedro, né? E tantos outros também perderam coisas na sua vida, mas sabiam para onde estavam indo. Nós hoje, no nosso tempo, nos nossos dias, nós também precisamos ser como esses homens, como esses profetas, corajosos para anunciar a palavra do Senhor, para realmente se tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos, sal e luz para essas nações, né? A sua mensagem colocou Jeremias, no caso, no meio de eventos políticos. Né? O rei Zedequias, né, procurou para obter conselhos a Jeremias. Disse assim: Jeremias, Babilônia está chegando aí, estão se aproximando. O que é que eu faço? O que é que eu deixo de fazer? E só para contextualizar, Zedequias foi o último rei, né, de Judá. Foi o último rei. Já colocado depois dos babilônios invadirem, já tirarem o rei anterior, né? Exatamente. E aí ele também se revolta, né, contra os babilônios, mas não tem força para vencer. Né? E isso está registrado aonde? Está lá em Jeremias 37, 3, verso 3 e verso 17. Né? Quando Jerusalém caiu, né, o comandante da Babilônia teve uma missão especial. É interessante isso, porque assim, quando Jerusalém cai e chega então o Império Babilônico para tomar conta de tudo ali, Jeremias, que era maltratado pelo seu povo, agora é cuidado pela Babilônia. Ou seja, querendo ou não, em meio a todo aquele conflito, o profeta está recebendo agora um conforto. Só que eu sei que ainda acontece uma coisa ruim. Sim. Que lembra que ele diz, né, que eles se submetam, né? Só que aí os caras vão e assassinam um dos líderes que eles colocam, né? Exatamente. E aí eles precisam fugir para o Egito. E aí, pelo que eu li, pelo menos, Gedalias. Eles assassinam Gedalias. Não lembrava o nome do assassinado, pobre. Mas aí, pelo que eu li, Jeremias provavelmente acabou tendo que se exilar no Egito também, né? Sim, ele na verdade ele é forçado a ir para o Egito. O Jeremias ele não queria, né? Mas ele é forçado. Ele mesmo ele fala, olha, ele diz assim, eu lembro que eu li isso, ele diz, não vão para o Egito. Isso. Fiquem aqui e obedeçam, porque Deus quer que vocês fiquem nessa terra. Aí eles vão fazer o quê? Assassinam o cara e aí são obrigados a fugir. E Jeremias é obrigado a ir. E tanto que alguns estudiosos vão dizer que Jeremias ele morre no Egito. Ele chega a morrer lá, né? Mas qual é o plano de fundo desse livro, né? É justamente a questão da adoração idólatra, né, aos deuses pagãos, né, profundamente arraizada desde o reinado de Manassés. Manassés foi o antecessor de Josias. O antecessor. E que fez a galera pecar pra caramba. Né? Ou seja, não, vamos trazer todos os outros costumes aí das outras nações, vamos levantar os altares aqui e tudo mais. E aí leva o povo a desobedecer a Deus. Por isso é tão importante as pessoas lerem a palavra de Deus, para que elas possam ter consciência do que os seus líderes estão falando, estão pregando. Né? Porque não é porque é o pastor Armando, é o pastor Zé Edson, é o pastor Alcimor, o pastor Hamilton, Daniel, que estejam falando ali no púlpito, eles continuam sendo homens falhos, pecadores, né? E essa palavra, ela é para correção e repreensão deles, como também nossa. Então, quando eu conheço a palavra, eu consigo filtrar os momentos em que, nossa, meu pastor deu uma deslizada. Mas isso não é uma carta em branco para mim chegar e dizer, meu pastor não é mais um homem de Deus. Não, isso só mostra a limitação humana que ele tem e a dependência que eu e ele temos da palavra e do Senhor. Né? Então,
Isso é muito importante da gente poder ver, né? E a gente olha que, assim, apesar da reforma que Josias fez, né, a reforma religiosa, depois que descobriram o livro e tudo mais, e faz toda aquela reforma ali. Inclusive, né? um abraço aí para o Josias, filho do meu amigo Leonardo, que está aí fazendo não sei quantos meses de idade. Eu ainda não vi o Josias, mas amo muito, viu? Deus abençoe. Olha aí, um profeta se levantando agora no tempo moderno. Tem nada a ver com o assunto, é só porque eu me lembrei Não, que o nome um dele é Josias. profeta não, um rei. Então, assim, é bacana a gente ver isso, porque, assim, pediram tanto uma reforma, se descobre o livro, as pessoas se arrependem, veem a necessidade de obedecer à lei, de seguir ao Senhor, mas a reforma ainda não foi suficiente para tirar do coração a idolatria. E aí Deus, então, manda a Babilônia e diz assim, agora vocês vão aprender isso no deserto. Aí entra aquela questão que você falou de Sofonias, né? Ou seja, do Nicodemos, no The Chosen, né? Às vezes Deus não nos chama simplesmente para caminhar em conforto. Às vezes Ele nos chama para caminhar em desertos áridos. Né? Então, nesse momento, esse julgamento, essa sentença que vem sobre Israel, o que Deus está dizendo assim, ó, eu vou levar você agora a um deserto árido, para que você possa aprender a lição de que eu sou Deus e que não existe outros deuses além de mim. E de lá eu vou punir aqueles que se distanciaram de mim, mas de lá também eu trarei os meus remanescentes. Restaurar, né? Ou seja, mais uma vez Deus diz assim, eu estou trazendo o meu remanescente. Agora, por que Ele traz o remanescente? Para que a promessa que Ele fez lá atrás a Abraão, de que dentro da linhagem dele, a partir da linhagem de Davi, viria o Messias, eu vou trazer o meu remanescente para que essa minha promessa venha a se cumprir. Então, isso é muito bacana quando a gente olha nesse contexto amplo da história, porque a gente percebe que cada evento na história, de alguma forma, cumpriu o propósito de Deus. E falando em deserto, falando em sofrimento, já entrando em Lamentações aqui, né? O livro seguinte é Jeremias, é um livro curto também. Chorão, né? Pois é, ia dizer, né? Você não falou, mas Jeremias era conhecido popularmente como o profeta chorão, né? Exatamente. E a gente já viu aí um pouco, né? De ele falando de como Sim. ele sofreu e tudo mais, como ele nunca se sentou na roda dos alegres, né? Sim. E Lamentações, na realidade, não existe uma indicação de autoria lá, né? Mas se acredita que possivelmente foi Jeremias pelo contexto, né? Pela própria vivência do profeta e desse estilo dele, né? O livro de Jeremias foi escrito as profecias dele, né, através do secretário dele, que era o Baruque, né, sem ser o Paulo César Baruque, é o Baruque um pouco mais antigo, né? Mas o Lamentações possivelmente foi o próprio Jeremias que escreveu, né? Sim. Porque já foi aí provavelmente não, já foi após a queda de Jerusalém, ou seja, já no final do seu ministério, né, quando ele já havia presenciado o triste cumprimento da sua profecia, né? O triste cumprimento, né, que para ele era uma tragédia. Eu acho que ele é o único profeta que vive para ver a sua profecia realmente se cumprir, porque todos os outros anunciam os eventos futuros, mas não vivem, se eu não me engano, tá? Mas Jeremias é um que anuncia uma profecia futura e vê aquela profecia se cumprindo. A grande maioria não vive. Acho que tem alguns. Eu acho que deve ter alguns aí que... O próprio Naum, ele vê, né? De Nínive, mas não é do povo dele, né? Mas Jeremias, de fato, ele passa por um rei bom, vê o povo se afundando, né, com todos os outros reis que vieram, vê a Jerusalém caindo e ainda vê o resultado depois. Ainda vê o resultado da sua profecia. Então, infelizmente, ele só não pode ver a parte boa, que é quando Deus restaura, porque senão ele teria que ter 200 anos de idade. É verdade. Mas a Septuaginta, né, que é a versão grega da Bíblia, ela identifica Lamentações como sendo feito por Jeremias, né? Sim. E também, em 2 Crônicas 35, 25, diz que Jeremias compôs um cântico de lamento a Josias. Não é provavelmente o mesmo texto de Lamentações, porque era em relação a esse rei, né? Que era um bom rei. Mas mostra que ele realmente fazia obras poéticas, né? Então, casa aí com a identidade do profeta chorão, né? Isso. Mas apesar de ser o profeta chorão, um profeta que se tornou muito corajoso. Mas Lamentações é um momento de muita tristeza na vida dele, né? Provavelmente ele estava ou em Judá após queda, ou já exilado no Egito, talvez escreveu nessa transição aí, né? Quando ele viu como eles caíram na mão dos babilônicos. Então ele vai, primeiro de tudo, fazer o que o título do livro diz, lamentar
essa situação, Toda essa lamentar consequência, né? a consequência do pecado, a destruição não só da capital, como do templo, né? O templo de Salomão famoso que existia lá, né? Que era o grande templo que Deus chamou Salomão para fazer para ele, né? Onde ele habitaria ali com aquele povo. E aí, nesse livro, ele fala aquilo que tu disse, né? Ele coloca os babilônios como agentes do plano divino, ainda que nem eles mesmos soubessem que eles eram agentes, né? Sim. Ele mostra que os babilônios foram apenas utilizados por Deus. Foram instrumentos, né? Instrumentos para o plano dele, mas que ele não deixaria de punir se eles também não vivessem de acordo com a sua vontade, né? Sim, sim. E apesar de toda essa tristeza, desse sofrimento, ele ainda apresenta a misericórdia de Deus que traz esperança de restauração, né? Do povo e daquilo que eles haviam perdido, né? Então, eu selecionei aqui alguns versículos rapidinho, que eu achei interessantes. No capítulo 1, ele fala do sofrimento dele, e aí ele mostra como Deus foi aliás, Deus que fez o plano, né? E ele apenas usou instrumentos para executar. Então, ele diz que... E ele fala aqui como se ele fosse a própria cidade, né? Sim. O próprio Jerusalém. Ele diz, o Senhor dispersou os guerreiros que me apoiavam e convocou um exército contra mim. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para me consolar. Ou seja, muito forte, né? Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. E aí, no meio desse texto, ele vai em uma montanha-russa assim, de emoções entre esperança e sofrimento, e uma tentativa de refletir, de compreender a calamidade, né? E é bom a gente perceber isso no próprio profeta, porque assim, às vezes a gente assim, são homens de Deus, né? Mas a gente percebe a fragilidade humana desses homens, né? Homens que, em algum momento, as suas emoções parecem estarem confusas, né? As dores parecem ser maiores do que as esperanças, né? E se a gente parar para pensar, são situações que a gente passa hoje. Às vezes a gente olha para o mundo à nossa volta e diz assim, nossa, cara, quanto ódio, quanta raiva, quanta destruição, quanto mal, né? Quem disse que isso não dói? Se a gente olhar para Jeremias talvez lamente tanto assim porque ele está sentindo a mesma dor de Deus, ao ponto de Deus olhar para a sua criação e dizer assim, eu criei algo tão belo e a própria criação ela está se destruindo por causa dos seus pecados, né? Ele ama aquele povo. Você vê isso no próprio livro de Jeremias. Isso. Né? Como ele ama a ponto de ele proclamar e chamar, se arrependo, mesmo ele sendo perseguido, sendo tentativa de assassinato, jogado em poço, espancado, tudo no mundo, e ele ainda vai, porque ele sabe, né, que Deus é misericordioso. Sim. E quando ele vê que não realmente aconteceu, Deus cumpriu o que ele falou. Né? Porque o povo continuou no mesmo rumo. E aí ele sabe o porquê, ele sabe o motivo, mas ele não consegue deixar de se lamentar e viver aquele luto, que é normal, né? Diz até, né, os estudiosos, que ele cria uma espécie de liturgia, um ritual de lamento, para que o povo exilado possa ter aquilo ali como algo para eles lerem e eles lamentarem, né? Tanto que tem tradições católicas, tradições judaicas, né? De ler o livro de Lamentações no Muro das Lamentações. Isso. Né? Tradições antigas das igrejas, né? Desde a Idade Média, da Antiguidade, de ler esse livro em determinados momentos, que tem a ver com momentos de lamento, por exemplo, sobre a morte do próprio Cristo, né? Então tem todo esse paralelo. Mas aí eu acho muito interessante que ele começa a fazer uma reviravolta, né? Em Lamentações 3, para mim é muito forte isso. Ele fala assim, quem pode fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como a bênção? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Então ele se submete, ele diz, a gente está sofrendo a consequência do pecado do povo. E aí ele convoca novamente, mesmo a gente já tendo sofrido, já estando debaixo da ira e já estando destruído, ainda existe uma esperança. Examinemos e nos submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É engraçado que ele faz um chamado pessoal, né? Ele não faz um chamado coletivo. O que muitas vezes hoje, eu não sei se você já passou por isso, né? Mas eu já vi amigos meus trazendo amigos para a igreja e dizer assim, você precisa da palavra. A palavra sempre está nos convocando a olhar para nós mesmos e nos examinarmos, né? A saber o que é que está dentro de nós, do que o nosso coração está cheio, né? E às vezes já ouvi pessoas assim, se fulano tivesse aqui, essa palavra para ele. Eu ouvi uma pregação acho que foi o pastor Armando, não sei, muitos anos atrás, que me falou muito comigo sobre isso, que era justamente isso. Rapaz,
quando você vier, óbvio que você vai pensar assim, que legal se o fulano ouvisse, isso aqui é muito precioso. Mas, cara, venha para ouvir para você, porque sempre tem algo para Deus lhe dizer, inclusive para quem está pregando, né? Exatamente. O Afonso uma vez disse isso, o ouvido mais perto do pregador é o dele dele, né? Então, exatamente. Eu tento sempre me policiar para isso. Eu fiz uma pregação agora esse domingo, né? Sobre cristianismo sem Cristo, uma pregação que era muito para o povo de Deus, né? Para a gente olhar se a gente está vivendo o que Jesus chamou para a gente viver, né? Então isso é muito forte para a minha vida. Então eu tenho que pensar quando eu estou falando ali que é primeiro para mim. E aí eu ouvi algumas pessoas falando assim, que ouviram pessoas comentando, tipo, o fulano tem que saber isso aqui, o fulano... Gente, escute para você, né? Exatamente. Aí você pode mandar para o fulano, para o ciclano, mas com que intuito? É de você dar uma cajadada na cabeça dele, você dar uma biblada, ou é para que ele possa aprender, assim como você primeiro está aprendendo, né? E crescendo espiritualmente. E aí você olha, por exemplo, para Jeremias, talvez Jeremias estivesse bem com Deus, né? Mas você vê que ele se coloca, quando ele diz assim, que nós nos examinemos, que nós olhamos, ou seja, ele se coloca diante do povo e diz assim, eu estou junto com vocês nesse barco, eu também pequei, eu também errei, né? Apesar de obedecer e ter levado a palavra, né? Anunciando ali a palavra de Deus. Por isso, quando nós falamos, você está falando de Lamentações, e eu estou tentando conectar aqui um pouquinho também de Jeremias, né? Qual é o foco central do livro de Jeremias, né? O foco central é o relacionamento do Senhor com Israel, mesmo sendo o seu povo um povo rebelde. Mas tanto Jeremias como as Lamentações, você percebe que tudo gira em torno do relacionamento de Deus com o seu povo. Tanto que em Jeremias tem aquele versículo que o pessoal gosta muito, apesar de não ser para nós, ser para Israel, né? que ele fala, os seus planos que tenho para você, né? Planos de fazê-lo prosperar. Eu já ia citar justamente isso, né? Então, nesse livro de Jeremias, ele retrata Deus como o Senhor soberano, que governa toda a história da humanidade, né? Havendo criado o universo, direcionado todos os eventos de acordo com a sua vontade e propósito. É só você olhar Jeremias capítulo 32, verso 17. Ele governa tanto o futuro como o passado e protege aqueles que são verdadeiramente seu povo, inclusive sem estar quem está longe da terra. No caso das pessoas que estavam lá no exílio, né? Pensei que eram os astronautas. Né? As pessoas que estavam no exílio. Se você olhar aqui, por exemplo, Jeremias 29, 11, já que você está colocando alguns versículos bíblicos aí, né? Eu marquei um bocado aqui, mas eu usei bem pouquinho. Tu tem o nome das pessoas, eu tenho os versículos bíblicos. Tá certo. É exatamente esse, 29, 11, né? Que é o 29, 11, né? Prosperidade, né? Isso, ó. Eu é que sei, né, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o que Jeremias nos revela aqui é que, olha, apesar de nós conhecermos a história pontualmente, porque nós conhecemos o que está acontecendo agora, eu não sei o que vem daqui a 1 hora à frente, eu não sei o que vai acontecer no final da tarde, eu sei o que está acontecendo agora, mas Deus ele já conhece todo esse pedaço da história, né? Como um quebra-cabeça, eu tenho apenas uma peça desse quebra-cabeça, e eu vou lá e coloco. Eu conheço à medida que eu vou colocando essas peças, eu vou conhecendo o desenrolar da história. Mas, para o Senhor, Ele não precisa da peça, Ele já sabe toda a história. Né? Então, é muito bacana quando a gente vê isso, Jeremias falando isso, né? E quando a gente olha para Lamentações, Jeremias nos exortando a dizer assim, olhe para vocês, olhe para dentro de vocês. Se eu não me engano, eu acho que Paulo também fala isso lá em Coríntios. Se eu não me engano, em 2 Coríntios, quando Paulo chega e diz assim, examine-os a vós mesmos, para saber se ainda continuam na fé. Eu acho que cada dia, cada momento, cada um de nós, assim como esses homens, assim como esse conselho de Jeremias em Lamentações, né? Assim como o conselho de Paulo lá em 2 Coríntios, nós precisamos diariamente examinar o nosso coração. Porque o inimigo ele não está preocupado com o que temos ou deixamos de ter, mas ele está preocupado com o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que dele procede as fontes da vida. A partir dele é que nós vamos dizer se somos bons ou se somos maus. Apesar de, enquanto essa natureza não for restaurada, sempre o mal vai estar dentro da gente. A gente sempre vai estar naquele conflito que Paulo fala, né? Eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas esse eu não faço. Mas o mal que há em mim, esse eu faço. Né? Então, existe o conflito espiritual, é o homem carnal versus o homem espiritual.
E Lamentações ele fala muito disso, né? Quando você olha para a parte humana de Jeremias, mas ao mesmo tempo quando você olha para o homem, profeta Jeremias, você diz assim, cara, esse homem é forte. Mas quando você olha para a parte humana, diz assim, rapaz, existe um velho homem aí que está querendo murmurar com Deus, reclamar das coisas aí. Mas é tão lindo que, fechando aqui Lamentações, ele fala da esperança, né? E tem um verso que é a cara do memorial, né? E é a cara da minha esposa também, que ela adora. Gosto muito também desse versículo, em Lamentações 3, ele fala assim: lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas aí ele fala: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outras traduções fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E aí ele termina assim: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Olha que coisa interessante, Jeremias fala isso. Lamentações ele termina com isso, né? Agora, olha só a questão da profecia, né, de Jeremias. No capítulo 33, verso 14, diz assim, Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Ou seja, já não vai mais haver separação. Eu vou olhar para vocês agora como um só. Né? E continuando ele diz: naqueles dias e naquele tempo farei brotar de Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. É incrível porque mesmo em meio a uma palavra tão dura, a uma palavra de disciplina e correção, através de uma nação pagã, uma nação estrangeira, né? Deus ainda chega e diz: olha, eu vou trazer vocês, eu vou corrigir vocês, eu vou fazer um renovo com vocês. É Deus rompendo a velha aliança, que não deu certo, e estabelecendo uma nova para esse povo, com aqueles Messias, remanescentes. Né? Exatamente. E tem outro, e tem uma... Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí, Jeremias, ele fala algo que é magnífico dentro dessa nova aliança. Né? Quando ele olha para o povo e diz assim, ó, agora saiba que tudo isso que vai acontecer no meio de vocês, todo esse renovo, que vocês serão chamados Senhor, Justiça Nossa, eu vou dizer uma coisa para vocês: nada disso seria possível se Deus não mudasse o coração de vocês, se Deus não fizesse uma obra em vocês. E aí Jeremias 31, verso 31, ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Novamente repetindo aquilo que estava lá no 33, né? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, ele falando da antiga aliança, no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Ou seja, aquela aliança que eu firmei com vocês no deserto, isso vai ficar para trás. Não é que ele vai perder o seu valor. Não, ela teve o seu valor e continua tendo. Mas eu farei com vocês agora uma nova aliança. E aí ele chega e diz: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os havei desposado, diz o Senhor. Ou seja, eu me separei de vocês porque vocês deixaram para trás a minha aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqui é onde eu quero chamar a atenção, né? Versículo 33 do capítulo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois de todo aquele exílio, de todas aquelas questões, né? Ou seja, a velha aliança ficando para trás, agora eu vou estabelecer uma nova com vocês. Aí diz o Senhor: na mente lhes imprimirei a minha lei. Se Deus não mudar a nossa forma de pensar, se Deus não agir na nossa mente, nós sempre vamos andar contrário ao Senhor. Sempre. Nós nunca iremos conseguir experimentar o que Paulo falou. Ei, renoveis a vossa mente pela mente de Cristo, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, Jeremias está dizendo, ó, para que vocês possam experimentar essa nova aliança, para que vocês possam viver essa nova aliança, eu, Deus, vou imprimir na mente de vocês, vou inculcar na mente de vocês, como o Shabá lá em Deuteronômio 6, né? A minha lei. Não vão ser vocês, vai ser eu que vou imprimir isso em vocês. É aí que ele fala que vai chegar o momento em que ninguém vai precisar dizer para o outro, ó, isso aqui, né, que
Porque todo mundo vai ter a lei no coração. Exatamente. Aí ele continua, que é justamente essa parte. Também no coração lhes escreverei, ou seja, eu vou colocar na mente, mas eu também vou descer essa lei da mente para o coração de vocês. Aí, sim, vai acontecer o grande evento dessa nova aliança. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Glória a Deus. É bacana quando a gente olha para Jeremias e percebe Demais. isso, né? Porque a gente diz, cara, vê um julgamento, vê uma sentença, mas Deus nos garantiu que lá na nossa disciplina, no nosso deserto, Deus vai imprimir na nossa mente, Deus vai escrever no nosso coração uma lei aonde nós iremos perceber que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Amém. Muito bacana isso para a gente. E hoje a gente pode dizer, o que é que Deus está fazendo conosco hoje? Através dessa palavra, através desse livro que nós temos na mão. Deus está imprimindo na minha mente, no seu coração, na sua mente, né? De cada um de nós. Deus está imprimindo as suas palavras, Deus está imprimindo a sua lei. Assim, podemos reconhecer que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Amém. É atual, né? A mensagem. Demais. Joelson, agora a gente vai ter que fazer um milagre. Vamos lá. Porque acho que talvez você não saiba que horas são, porque você está todo analógico hoje. Mas nós já estamos com quase 1h30 de live. Nossa. E nós temos Abacuque. Então, fale rapidamente qual é o significado do nome de Abacuque. Vixe, E não sei nem se tu sabe. E em seguida, fala aí um pouquinho para a gente sobre Abacuque, para a gente finalizar com esse nosso último livro. E esse último profeta aí, antes da destruição de tudo. Vamos lá. A referência de Abacuque... só temos uma referência sobre Abacuque, né? Que está lá no verso 1, né? Como profeta. Ele pode significar que ele era bem conhecido, Abacuque. Se a gente olhar aqui no verso 1, aqui ele diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, a gente sabe que o livro está direcionado a esse profeta, né? Nesse livro encontramos um profeta com intenso zelo pela glória do Senhor. Sua sentença, que está colocada lá no verso 1, né, é uma palavra dirigida ao povo, mas porque é uma resposta também às angústias do profeta. Não é uma simples sentença ao povo. É um livro muito pessoal, porque ele fica perguntando para Deus por quê, né? Por que o meu povo vai ter que sofrer isso? Parece Lamentações. E novamente aquele conflito de por que o meu povo vai sofrer na mão de um povo pior, né? Eu não vou falar aqui sobre a questão de datação, não, porque aí a gente... Mas a questão das características e de temas, né, talvez aí principais. Os profetas eram pregadores inspirados, né, de mensagens divinas para o povo de Deus, como compartilhavam também a preocupação do Senhor com o seu mundo caído e um profundo interesse por seu povo desobediente. O profeta ele sempre compartilhava essas emoções, né, da preocupação que o Senhor tinha com a sua criação, ele também compartilhava com isso, da mesma forma com aquele povo que era rebelde. Enfim, então ele compartilhava muito dessas coisas. Abacuque experimentou uma crise espiritual por causa da aparente indiferença do Senhor para com as horríveis condições espirituais do seu povo. Se você pegar Abacuque, capítulo 1, verso 2, deixa eu ver aqui se é isso. Não, Abacuque capítulo 1, vai do verso 2 ao verso 4, olha só o que, a palavra de Deus nos diz, né? Abacuque chega e diz assim, até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou seja, Abacuque está questionando Deus, Senhor, até quando isso vai durar? Me lembra muito alguns salmos, né? Tem alguns salmos que a pessoa, por exemplo, Salmo de Asaf, 73, alguns de Davi, que ele questiona por que o ímpio está prosperando e o justo, né, perecendo, né? Exatamente. E ele faz um questionamento assim, até quando o Senhor vai permitir a injustiça acontecer? E é engraçado, porque assim, por causa dessa falta dessa resposta, Abacuque chega ao ponto de dizer assim, no versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque olha para aquela condição e diz assim, Senhor, parece que há alguma coisa estranha aqui, e tu não responde, por falta da tua resposta, tudo está desmoronando. Fala muito sobre o silêncio de Deus, né? Tudo está indo mal a pior, né? Mas Deus ele chega ao ponto de responder através, né,
da resposta dele, que Judá será castigado pelos caldeus, né? Deus não deixa o profeta no vácuo. Apesar do profeta passar por esse período, existe o tempo em que eu te pergunto, mas existe um tempo que você para refletir e me dá uma resposta. Nesse inteirinho aqui, nesse meio tempo aqui, é justamente o silêncio de Deus. É quando o silêncio... Parece que Deus está avaliando o coração do profeta e, ao mesmo tempo, a circunstância, e ele diz assim, você só conhece a peça que você tem na mão. Eu conheço já todo o retrato do quebra-cabeça. E isso me lembra... Abacuque é um... Assim, tem conexões com muitos livros. Outro livro que me lembra muito é Jó. Sim. Né? Porque Jó fica lá... Ele sofre, ele é fiel a Deus, mas ele questiona, ele pergunta por quê, por quê. Se eu estivesse diante de Deus, né, Jó, né? Se eu estivesse diante de Deus, eu poderia chegar e me justificar. E aí Deus chega uma hora, né, intervém, mesma forma de Jó, né? E ele faz com Abacuque. Aí ele chega e diz, pronto, agora eu vou falar. E isso me lembra um versículo que eu até procurei aqui, que eu me lembro que me fez chorar muito uma vez numa pregação aqui na igreja. Muitos anos atrás, eu estava assim, acho que tinha acabado de sair da adolescência, e fazia um tempo que eu não estava conseguindo vir direito para a igreja, por algumas questões. E aí, esse dia eu consegui vir para o culto. E aí, eu me lembro, eu não lembro sobre o que era o culto, eu não lembro, mas eu me lembro desse versículo, Abacuque 2:20. Acho que era o pastor Armando que estava falando, e aí ele fala da grandeza de Deus, ele estava pregando sobre Abacuque, né? E aí ele diz... Mas o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Para mim isso foi muito forte. Eu lembro que eu chorei. Eu disse, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, né? Quem sou eu diante de Deus, né? Então, Deus estava em silêncio, Abacuque falando, perguntando, né? Mas tem uma hora que Deus diz... Mas ele continuava no meio do povo. Isso. Mas tem uma hora que diz, pronto, agora alinhei as circunstâncias, né? As condições, deixei você refletir, deixei você pensar, mas agora... eu vou falar. Então, eu estou no meu local, eu estou realizando a minha glória, o meu plano. Então, agora todo mundo fique em silêncio, porque Deus está agindo, Deus está falando. E eu acho que Abacuque ele acaba se revoltando porque, mais uma vez, Deus usa de uma nação pagã para corrigir Israel novamente, né? No verso 6 do capítulo 1, ele diz novamente, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Ou seja, o Senhor está dizendo, as moradas são minhas, não são deles, mas eles vão se apoderar dessas moradas. Eu estou levantando para que eles se apoderem dela, para que eles possam novamente disciplinar o seu povo, né? Então, assim, Abacuque se debruça sobre questões e dúvidas concernentes à justiça de Deus e à sua direção sobre o mundo. Senhor, parece que tu não responde, a coisa anda frouxa, a justiça está sendo deturpada, não existe bondade, não existe amor. Está um caos, está um caos. Responde Deus, e o Senhor em silêncio. E ele levanta agora uma nação pagã, má e amargurada, uma nação dura para corrigir. Não, mas se eu estou pedindo para tirar o mal, aí tu levanta uma nação, umas coisas meio ilógicas, né? Mas, novamente, todas as nações estão sob o controle do Senhor e ele as usa como ele bem quer e bem entende, né? Novamente um tema recorrente entre esses profetas, né? Isso. Se você for ver, cada um falou da mesma coisa, só que do seu jeito, né? Isso. Naum foi o mais diferente porque falou para Nínive, mas também trouxe a justiça de Deus e mostrou talvez para o povo de Judá como aconteceu com Nínive, o mesmo que aconteceria com a Babilônia, né? Porque os assírios destruíram, fizeram a justiça de Deus e depois também sofreram essa justiça por continuarem em pecado. Da mesma forma, aí vem Jeremias, que fala para o povo, Sofonias, que fala para os líderes, e Abacuque, que já é mais introspectivo, né? Então ele traz essa reflexão, mas todos os três falam a mesma coisa. Olha, Deus vai usar esse povo pior que vocês para julgar, mas não temam, porque se nós ele não sabe o que está falarmos, fazendo. as pedras falarão. Né? E aí Deus mandou, Deus mandou não sei quantos profetas, que a pessoa não ter dúvida, a mensagem é essa. Se você não quiser acreditar... E aí o que acontece? Quando a gente entra nesses pontos difíceis da história, né, que a gente olha e diz assim, nossa, cara, como é que Deus pode fazer isso? A gente entra na limitação da nossa mente, do nosso conhecimento. O que é que a maioria de nós fazemos? A gente pula do barco. A gente cai fora. Simplesmente pelo fato de nós não entendermos, né?
E aqui, quando nós olhamos para Abacuque, nós percebemos que, apesar de suas dificuldades em entender o que Deus estava fazendo, Abacuque não abandona o seu apego com Deus, como muitos fazem. Às vezes, porque aquilo não agradou, não, deveria ser assim, porque eu quero assim, porque para mim é mais confortável. Quando ocorre uma coisa diferente, que foge do nosso controle, nós temos a tendência de pular do barco. Nós temos a tendência de nos afastar de Deus. Abacuque, apesar de não entender, ele diz, eu vou me apegar ao Senhor. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 1, verso 12, né, ele chega ao ponto de dizer assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, cadê? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo. Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo. Ou seja, ele entendeu. Eu estou entendendo que tu está colocando aquela nação ruim. Para mim é difícil, porque eu estou pedindo para tu tirar tudo isso. Mas no final ele diz, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele prefere confiar no Senhor, ele prefere se submeter a Deus e dizer, Senhor, se tu tomaste a decisão de usar essa nação para nos disciplinar, então eu prefiro me firmar em tu, Senhor, que é a rocha. Porque se for pelo meu conhecimento, se for por aquilo que eu vejo, que eu entendo, eu vou pular do barco, porque eu não consigo aceitar que uma nação ímpia venha e nos corrija, sabendo que eu estou te pedindo para tirar o mal. Abacuque até termina o livro orando, né? E virou até música, tem aquela música do Fernandinho, por exemplo. Isso. Né? Ele termina assim, ó, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É muito lindo. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade, a gente pode chegar e dizer assim, fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Em quantas pedras pequenas eu tenho tropeçado? Em quantas pedras pequenas eu tenho abandonado a fé, tenho pulado do barco, tenho me desapegado com Deus, porque as coisas não acontecem como eu penso, como eu quero, como eu desejo. Não é? Eu acho que nós temos que fazer muito como um Abacuque, olhar tudo isso, olhar essas circunstâncias e orar, terminar orando, né? E dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele chega a dizer que, por exemplo, as queixas nos capítulos 1 e 2, né, e a oração no capítulo 3, refletem toda a terceira petição da oração do Pai Nosso. Você sabe qual é a terceira petição? A terceira eu estou aqui, é porque eu estou pescando aqui, fique tranquilo, estou pescando. Eu estou forçando você, mas eu estou pescando aqui. Meu Deus, agora está difícil, que eu tenho que recitar o Pai Nosso na minha cabeça e calcular qual é a terceira coisa que ele pede. Me diz logo aí. Faça assim a tua vontade. Não, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente pula, às vezes, essas questões da oração do Pai Nosso. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas quando Deus trabalha em questões que para mim se tornam incompreensíveis, eu quero pular do barco. Eu quero me desapegar do Senhor, porque aquilo não me agradou, porque aquilo não foi legal para mim, aquilo não foi confortável para mim. Né? E a gente tem que retornar, então, para a oração do Pai Nosso e lembrar, Senhor, mesmo sendo incompreensível, se essa é a tua vontade, que assim se faça na terra e se faça no céu. Amém. Mas que tu seja a rocha, né? Que tu seja o bote salva-vida, né? Presente no meio do oceano, para me livrar e não deixar eu afundar mediante as ondas que vão vir. Amém. Porque vão vir ondas que a gente vai chegar e dizer assim, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. E é natural pela nossa limitação. Mas a gente possa ver como Abacuque diante dessas calamidades, porque os livros que a gente está falando aqui parecem muito repetitivos. É sempre sobre a idolatria e o pecado de Judá. É sempre sobre a rebeldia do povo de Deus, Deus dando a sentença, julgando, mas no final trazendo o remanescente, gerando esperança. Né? Então que a gente possa sempre parar nesse ponto e dizer, Senhor, que a tua vontade, né, conforme Mateus 6,10, né, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O profeta se submete e se regozija na vontade de Deus e na realização temporal de seus decretos e planos eternos. A gente deve se comportar assim hoje. Olhar para o Senhor e dizer, Senhor, cumpra o teu plano e o teu decreto. Mas que não seja aquilo que eu quero, mas que a tua vontade sobressaia. E diante, como você falou antes, né, de movimentos, ideologias, Sim. pessoas, enfim, que se levantam contra o que nós cremos
mas a gente crê que a vontade dele é soberana e que ele permite que isso aconteça ainda que Paulo por um tempo. usa, né, Abacuque 2,4, né, como um texto fundamental para a sua proclamação do Evangelho, lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10, versos do 35 ao 39. Paulo ele usa, de uma certa forma, Abacuque 2,4. Olha o que é que diz aqui Abacuque 2,4. Vamos lá. Rapidinho aqui para a gente poder encerrar, né? O que é que Paulo diz? Que o justo viverá por quê? Pela fé. Abacuque 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Quantas vezes a gente... Eu estava lendo Isaías recentemente, antes de Jeremias, né? E quantas vezes aparece o Velho Testamento no Novo, e às vezes a gente nem vê, porque lá, ele não diz lá, segundo Isaías, né? Ele só cita. No Sim. máximo ele fala assim, como o profeta falou. Aí você que se vire para descobrir qual é, né? Mas é impressionante como o Velho Testamento reverbera no Novo de formas tão lindas. A gente viu aqui como desde então havia uma promessa de nova aliança, uma promessa de restauração, uma promessa de um povo verdadeiramente santo, em que Deus habita no meio e tantas outras coisas, né? Só para finalizar aqui, Daniel, que eu sei que a gente já está bem estourado aí, por exemplo, o pecado é incompatível com a santidade de Deus e que a tensão fatal entre esses opostos só poderia ser resolvida pela plena intervenção divina. O que é que a gente pode tirar disso daqui? É que a cruz de Cristo e o julgamento final são o cumprimento dessas revelações. Então, meu irmão, a esperança que foi posta aqui em Abacuque, que foi posta em Sofonias, que foi posta em Jeremias, Naum, né, que tantos outros profetas também falaram, lembre-se, ela não acabou. Ela vai ser concretizada quando Cristo voltar. Então, se o mundo está desabando ao teu redor, se as circunstâncias dizem que não, olhe para frente, porque a esperança da volta de Cristo traz para nós um novo reino. E a palavra de Deus diz um reino que não existirá mais dor, não existirá morte, mas existirá um rei justo, alguém que realmente irá suprir toda a nossa necessidade. Então, essas palavras não se acabam no Antigo Testamento, elas apenas apontam para o Novo, aonde o Novo aponta para um futuro que ainda há, que nós ainda haveremos de ver, né? Seja partindo antes, ou seja, olhando para os céus e dizendo, agora rompeu os céus, as trombetas tocaram, lá vem, está vindo agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para estabelecer todo o seu reinado, né? E aí essa é a palavra de esperança desses profetas. Amém. Chegou a ficar arrepiado aqui. Mas é sério mesmo, glória a Deus. É isso mesmo, tudo aponta para Ele, né? Amém. Então nós temos que confiar nele acima de tudo. Então acho que com isso a gente pode encerrar. Amém. Queria agradecer muito a presença do Joels aqui nos brindando. Eu não quis aqui transformar numa questão de aula acadêmica, mas eu acho que é uma questão muito mais devocional, né? Muito mais atual para nós. E espero que esse bate-papo possa ter trazido para você aí que vai nos assistir, que está nos assistindo, né? Possa ter trazido para o seu coração esperança, renovo, né? Que você possa estar se vendo aí como um remanescente do Senhor. Não pense que o seu tempo acabou agora. Não. O seu tempo sempre inicia quando nós nos encontramos com o Senhor. Então, ponha a esperança, deixe Deus ser sua rocha, mesmo em meio às circunstâncias, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Muito obrigado, Joel. Sempre muito bem-vindo aqui, muito precioso para nós. Amém. E um prazer te ter aqui mais uma vez, um prazer conversar sobre meu. esses assuntos tão profundos. Para você que está vendo, deixa aí o like, né, o seu comentário. Curta bastante. Compartilha aí com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse conteúdo. Estamos aqui todo mês, né? Vai ter alguns meses até que vai ter mais de uma live, provavelmente, para a gente conseguir pegar todos os livros da Bíblia esse ano, que é muito livro. É muito conteúdo. E tem sido muito bom estar aqui com vocês. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Valeu. Deus abençoe.